A tensão entre Estados Unidos e Venezuela é mais do que uma disputa internacional. Trata-se de um fenômeno que atravessa fronteiras e impacta diretamente a economia, a política externa e os lares brasileiros. Neste vídeo, vamos explorar como essa crise se desenrola, quais são suas origens, seus efeitos reais na região e o que reserva o futuro, com dados concretos e atualizados para fundamentar cada argumento. Capítulo 1 – A gênese da tensão. Durante grande parte do século XX, Brasil, Estados Unidos e Venezuela mantiveram fortes laços comerciais, em especial pelo petróleo. Porém, ainda nos anos 1990, com a chegada de Hugo Chávez ao poder, o cenário mudou. Chávez promoveu uma guinada anti-imperialista, estatizou setores estratégicos e buscou alianças com potências como Rússia e China. Desde então, o ritmo acelerou. Acusações de autoritarismo, falta de democracia e corrupção, principalmente contra Nicolás Maduro, resultaram no endurecimento das sanções econômicas impostas por Washington. O resultado foi uma economia venezuelana afundando, dependente do petróleo, em colapso, e a população sob pressão extrema. Capítulo 2 – A crise econômica e êxodo massivo. Embora a Venezuela detenha as maiores reservas de petróleo do mundo, e cerca de 304 bilhões de barris comprovados, hoje enfrenta escassez de bens essenciais, hiperinflação e falhas nos serviços públicos. A consequência é um êxodo humano sem precedentes. Mais de 5,4 milhões de venezuelanos deixaram o país até março de 2025, consagrando aquela que é considerada uma das maiores crises migratórias do mundo. Destes, cerca de 7,8%, ou aproximadamente 620 mil, escolheu o Brasil como novo lar. O número de brasileiros naturais da Venezuela saltou de apenas 2.869 em 2010 para 271.514 em 2022, um aumento de cerca de 9.364%. Em 2025, o país continuou sendo o principal grupo de migrantes estrangeiros no Brasil, ultrapassando portugueses e outros grupos. Capítulo 3 – A Operação Acolhida e a Recepção Brasileira. Criada em fevereiro de 2018, a Operação Acolhida é um esforço coordenado do Exército Brasileiro para oferecer assistência humanitária a venezuelanos na fronteira com Roraima. Até a virada para 2024, cerca de 128 mil pessoas foram realocadas para outros estados, como Sul e Sudeste, contribuindo com a oferta de mão de obra em setores como frigoríficos e agroindústria. Esse programa mostrou que o Brasil não apenas abre os braços, mas também oferece pontes para a reinserção social e econômica. Capítulo 4 – A impactos no Brasil. Economia e energia. O petróleo Brent, referência global, está hoje cotado entre $67,20 a 67,80 por barril, ainda flutuante e sensível a fatores geopolíticos adversos. Oscilações nesse valor impactam diretamente os preços dos combustíveis no Brasil, pressionando custos logísticos e de produção. Migração e serviço público. Estados como Roraima e Amazonas lideram a recepção de novos imigrantes, e embora ainda enfrentem sobrecarga nos serviços, há cooperação crescente entre esferas federal, estadual e internacional para atendimento em saúde, educação e moradia, graças à Operação Acolhida e ações associadas. Mercado de trabalho. Contrariando mitos, a chegada de venezuelanos não elevou o desemprego entre brasileiros. Ao contrário, houve leve aumento salarial em setores não diretamente ligados à presença imigrante, indicando que esses novos residentes contribuíram para dinamizar a economia local. Diplomacia equilibrada. O Brasil mantém uma política de braços abertos, como reafirmado em 2025, ao documentar e realocar cerca de 630 mil venezuelanos até o momento. E o país, ao mesmo tempo, preserva laços diplomáticos com os Estados Unidos, evitando rupturas que comprometessem sua autonomia estratégica. Capítulo 5 – O panorama latino-americano. A crise venezuelana não se restringe ao Brasil, países como Colômbia, Peru e Chile também convivem com os efeitos da migração e da instabilidade energética. Na diplomacia regional, o contorno político está dividido e enquanto alguns governos apoiam as sanções estadunidenses, outras lideranças defendem o diálogo direto com Caracas como única saída para a crise, exigindo ajustes nas relações multilaterais.
Capítulo 6. Preços do petróleo e volatilidade global. O petróleo, ainda sendo a base energética global, se mantém volátil. Cotações recentes giram em torno de $63 a 67 por barril. A combinação de tensões geopolíticas, decisões da OPEP+, e a dinâmica de oferta-demanda mantém o mercado em alerta. No Brasil, isso pode afetar os preços aos consumidores e a inflação geral. Capítulo 7. Cenários futuros. Se houver flexibilização das sanções e avanço diplomático, a Venezuela poderá retomar sua produção, atualmente perto de 1 milhão de barris dia, comparada aos 300 mil no ápice da crise. Isso aliviará o fluxo migratório e fortalecerá a economia regional. Por outro lado, se o impasse continuar, a instabilidade deverá se aprofundar, com novos desafios em fronteiras, acréscimo nos custos de combustíveis e maior demanda por assistência humanitária. Capítulo 8. Final. O conflito entre Estados Unidos e Venezuela transcende uma mera disputa de interesses. É uma crise que redefine rotas migratórias, impacta economias e exige reflexões mais profundas sobre solidariedade, política externa e desenvolvimento. O Brasil, como potência regional, pode ser observador ou protagonista, e o caminho que escolher agora pode determinar o rumo desta história nos próximos anos. Resumo dos dados incorporados. Venezuela, 304 bilhões de barris de reservas comprovadas. 5,4 milhões de refugiados e migrantes venezuelanos no mundo. 620 mil venezuelanos vivendo no Brasil, 7,8%. Crescimento de 9.364% de venezuelanos residentes no Brasil entre 2010 e 2022. Preço do barril de Brent hoje, US cifrão 67,20 a 67,80. Realocação de 128 mil venezuelanos via Operação Acolhida. Wikipédia. 630 mil venezuelanos documentados e realocados no Brasil até 2025. Produção atual da Venezuela, quase 1 milhão de barris por dia.